Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Vijana Vallabha Girivaradari Yashodananda Braja Janarandana Yashodanandanam Braja Janarandana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Vraja Janarandana Yashodanandana Vraja Janarandana Yashodanandana Vraja Janarandana Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe. Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Radhe, Jaya Shri Radhe. Haribo, 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 Gouda, Haribo. Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Gurudev, 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 Jai Gurudev. Então, bom dia a todos, Hare Krishna. Então vamos continuar nossa leitura do Srimad Bhagavatam. Estamos no canto 8, do capítulo 3, intitulado As Orações de Gajendra. E hoje vamos ler o verso número 27. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então eu vou ler o verso sozinho. Yogarandhita karmano Ridi yoga vibhavite Yoginojam prapashyanti Yogesham tam natosmiyaham. Então, Yogarandhita karmanaha, pessoas cujas reações às atividades fruitivas foram queimadas pela Bhakti Yoga. Ridi, no âmago do coração. Yoga vibhavite, completamente puras e limpas. Yoginaha, místicos competentes. Jam, a suprema personalidade de Deus que, prapashyanti, vem diretamente. Yoga Isham, a essa suprema personalidade de Deus, o mestre de toda a yoga mística. Tam, a ele,
Nata Asmi, oferecendo reverências a Ram, eu. Então, tradução, significado, foram dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Consiga, por favor, aquela almofada azul que fica ali atrás para mim. Então, a tradução é a seguinte: ofereço minhas respeitosas reverências ao Supremo, a Superalma, o mestre de toda a yoga mística. Obrigado. Ofereço minhas respeitosas reverências ao Supremo, a Superalma, o mestre de toda a yoga mística, o qual é visto no âmago do coração pelos místicos perfeitos, quando, através da prática de Bhakti Yoga, estão completamente puros e livres das reações de atividades fruitivas. Então, o significado. Gajendra, o rei dos elefantes, simplesmente reconheceu que deve haver alguém que criou esta manifestação cósmica e forneceu-lhe os ingredientes. Isso deve ser aceito por todos, mesmo pelos mais obstinados ateístas. Porque então os não devotos e os ateístas não admitem isso? É porque eles estão contaminados pelas reações de suas atividades fruitivas. Todos devem livrar-se de toda a sujeira acumulada dentro do coração devido às atividades fruitivas realizadas consecutivamente. Deve-se lavá-la praticando o Bhakti Yoga. Yoga Randhita Karmanaha. Enquanto alguém estiver coberto pela natureza material, agindo sobre ele através dos modos de ignorância e paixão, não terá possibilidade de compreender o Senhor Supremo. Tadarajastamo bhava kamalobhaschaya kamalobhadayaschaye. Ao livrar-se dos modos da ignorância e paixão, a pessoa liberta-se das qualidades ínfimas, kama e lobha, luxúria e cobiça. Hoje em dia, há muitas escolas de yoga que, através da prática de yoga, encorajam as pessoas a desenvolverem seus desejos luxuriosos e sua cobiça. As pessoas, portanto, gostam muito da suposta prática de yoga. Entretanto, descreve-se aqui a verdadeira prática de yoga. Como se afirma autorizadamente no Srimad Bhagavatam 12:13-1. Dhyana vastita tadgatena manasa pashyanti jam yoginaha. Yogi é aquele que sempre medita nos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus. Isto também é confirmado no Brahma Samhita 5:38. Premanjanam Churita Bhakti Vilochanena Santa Sadhaiva Hridayeshu Vilokayanti Yam Shyamassundaram Achintya Guna Swarupam Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Adoro Govinda, o Senhor primordial, que é Shyamasundara, o próprio Krishna, com inúmeros atributos inconcebíveis, a quem os devotos puros veem no âmago de seus corações, com olhos devocionais, ungidos com o bálsamo do amor. O Bhakti Yogi constantemente vê Shyamasundara, o belo Senhor Krishna com sua tez morena. Por que se julgava um animal comum,
Gajendra, o rei dos elefantes, achava que não podia ver o Senhor. Em sua humildade, pensava que não tinha condições de praticar yoga. Em outras palavras, como podem aqueles que são como animais absortos no conceito de vida corpórea e que não têm pureza de consciência praticar yoga? Nos dias atuais, as pessoas que não controlam seus sentidos, que não compreendem filosofia e que não seguem os princípios religiosos ou as regras e regulações, querem mesmo assim fazer-se passar por yogis. Esta é a maior aberração na prática da yoga mística. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Jnana Timirandasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tikam. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Hridayananda Goswami Iti Namine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine. Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Bom, então aqui a gente está podendo apreciar as belas orações de Gajendra, né? Na verdade são orações que ele aprendeu em sua vida anterior como o rei Indradyumna. Mas são orações cheias de muita sabedoria, né? De muita iluminação. E aqui ele está falando um tópico que é muito importante para todos nós que desejamos autorrealização, que é a purificação da nossa existência, né? Prabhupada, obrigado. Prabhupada, em suas aulas, Prabhupada sempre falava que a consciência de Krishna, em essência, é simplesmente purificar a nossa existência. Nisso se resume a consciência de Krishna. A alma, ela é, por natureza, pura. Assim como a água, né? A água, vamos considerar que, hoje em dia, não sei se as nuvens são puras, né? De água, da chuva, mas vamos considerar que originalmente as nuvens, né? E a água das nuvens é pura, mas quando ela cai e se mescla com o barro, ela não se torna mais água pura. É água com mais alguma outra coisa, né? Se você colocar um processo de análise, você vai ver que a água está contaminada. Então ela está misturada com outras coisas que não fazem parte de sua natureza. E através de um processo de purificação, você pode retirar aquelas coisas que não fazem parte da água, e aí você tem novamente água pura. Então, esse é o nosso trabalho. Simplesmente esse é o nosso trabalho. E assim como existem processos que purificam a água, né? Processos, diferentes processos, nós temos o processo da Bhakti Yoga, né? Para purificar assim nossa existência. E quando a alma purifica sua existência, então a alma se purifica, então ela pode ver constantemente Krishna. Aqui fala no seu coração, né? Mas aqui a ideia
é no nosso íntimo, né? Na nossa mente, chama esse mundo interior. A gente pode estar sempre vendo Krishna dentro da gente. Fala coração. Mas em outras palavras, é isso, dentro da nossa mente. Então a pergunta é, por que eu não consigo ver Krishna constantemente em minha mente? Porque a gente quer. Você quer? Por que a gente não consegue? Porque tem muitas coisas que distraem a gente. Tem muitas outras coisas que ainda estão dentro dos nossos interesses. E às vezes pode até ser que a gente não tenha mais interesse nessas coisas, no mundo material. Quando eu digo coisas, não só objetos em si, mas às vezes mesmo posições, né? Situações como prestígio, fama, reconhecimento, poder. Então, tudo isso também constitui objetos de interesse de muitas pessoas e mesmo da gente. Né? Claro, em proporções diferentes, mas todas essas coisas estão presentes na nossa existência em virtude aqui do que Prabhupada está falando, né? Em consequência das reações de nossas atividades fruitivas. Então, na verdade, nós realizamos atividades fruitivas porque estamos em ignorância. Então, como aqui Gajendra já falou em versos anteriores, ele ora pedindo para se libertar da ignorância, da escuridão. E qual é essa ignorância? A gente achar que é desse mundo, da gente achar que somos esses corpos materiais, que as necessidades dos corpos são nossas necessidades da alma, né? E que esse conhecimento, ou a maior parte desse conhecimento gerado pelo ser humano, é um conhecimento autêntico. Né? Que a cultura produzida pelo ser humano é uma cultura digna de ser adotada por todos nós. Né? Então, quando nós esquecemos que somos almas e nos identificamos com o corpo, então a gente aceita uma infinidade de coisas, né, que dizem respeito ao corpo e à existência produzida pelo corpo, as relações produzidas pelo corpo, a sociedade e tudo mais. Então, a essência da vida humana, materialista, é o gozo dos sentidos. Então, isso é atividade fruitiva. Né? A atividade fruitiva é aquela atividade em que eu, através dela, pretendo obter algum desfrute. Então, uma pessoa trabalha, né, faz algum esforço e com o objetivo de ganhar algum dinheiro e com esse dinheiro comprar, né, não só prazer, tem a subsistência também, mas em geral, né, sempre somos movidos por kama, né? Prabhupada fala aqui, kama lobha. Prabhupada cita aqui um verso do Srimad Bhagavatam, do primeiro canto, mas do segundo capítulo, onde Sutta Goswami descreve os passos, né, do desenvolvimento espiritual. Então, quando nós alcançamos Nishtha, então o primeiro sintoma é que a gente vai se libertando de kama e lobha, que é a luxúria e a cobiça. São os sintomas de que essa febre, né,
que é a luxúria, ou esse desejo de se envolver em atividades lucrativas, né? No sentido do lucro, no sentido de que a gente quer se apropriar do resultado dessas atividades, os sintomas de que nós estamos diminuindo essa febre, né, é a diminuição de Kama e Lobha, que é proveniente dos modos da paixão e da ignorância. Então, a gente se envolve num processo, né, que é chamado de samsara. A gente vai se envolvendo num processo de ação e reação, em karma. Então, a gente realiza uma atividade em ignorância, porque achamos que somos o corpo e a felicidade é simplesmente dar prazer a esse corpo. Então, eu não meço esforços, eu não me preocupo com princípios éticos, moralidade, não me preocupo com os princípios religiosos, não me preocupo com a autorrealização. Então, movido por essa ignorância, simplesmente pela avidez de obter algum prazer, eu me envolvo numa atividade. E como essa atividade ela não é sancionada pela pessoa suprema, não é uma atividade não é uma atividade, vamos dizer, benéfica para a própria alma, é uma atividade realizada em ilusão. Então a gente tem uma reação, ou várias reações. Como eu já disse a vocês, uma das reações, e talvez a principal, é o fato que vamos ficar condicionados a realizar continuamente essa atividade. Então, uma das reações é o desenvolvimento de um impulso interno que vai me levar sempre a realizar essa atividade. É interessante quando a gente estuda um pouquinho, pelo menos a psicologia analítica, que é o que eu estou estudando um pouco, né, de Jung. Então ele fala, né, justamente dos complexos. Então as pessoas... fulano de tal está complexado, usa essa palavra, né? Mas todos nós, não é que o complexo tenha apenas essa compreensão pejorativa, né, de uma pessoa complexada como sendo uma pessoa doente. Todos nós temos complexos. Os complexos eles fazem parte da estrutura psicológica. Assim como o corpo da gente tem órgãos, também a mente possui como que órgãos. Órgãos no sentido de uma estrutura que faz com que, né, a gente tenha toda essa percepção. Por exemplo, a mente tem suas funções, a inteligência tem suas funções, o ego tem suas funções. O próprio ego falso é um complexo. Então, o que é um complexo? Eu já expliquei mais ou menos a vocês, eu estou falando sobre isso para poder contextualizar aqui o verso, abordando de uma maneira mais assim atual, né? Então, quando a gente realiza uma determinada atividade e tem uma experiência, se essa experiência é uma experiência positiva ou é uma experiência negativa, isso proporciona o que se chama de uma carga afetiva. Carga afetiva é aquilo que nos afeta, tanto positivamente quanto negativamente. Quando uma coisa afeta você positivamente, você vai querer de novo? Vai? Quando afeta positivamente, sim. Sim. E como é que isso se processa? Quando você se ver diante da possibilidade de ter aquilo novamente, tá? O que vai acontecer? Esse complexo, essa experiência que está registrada, começa a se mover. E ela vai chegar
na forma de lembrança, de imagens na sua mente. Ah, como foi bom, quero de novo. E isso dentro de você move você. E quanto mais essa experiência tiver sido intensa, mais ela tem força. Quanto mais você sentir o prazer, mais ela tem força em lhe mover. Está lá dentro. Isso é uma reação. Você construiu, né, um núcleo de energia em função de uma experiência. E agora a reação está na forma de um complexo. E ele vai mover você. E se a experiência é negativa, você vai ter um processo de rejeição. Né? E às vezes as experiências são muito dolorosas. Então você, ao se deparar com a possibilidade de ter aquela experiência de novo, você tem medo, você quer fugir. Então tudo isso constitui impressões, né, na linguagem de Baladeva Vidyabhushana, são as impressões que estão registradas na própria alma. Porque quando se fala desse mundo interior, na verdade, nós estamos falando da alma. Somos nós. E a gente registra todas essas coisas. Quando se fala do inconsciente, né? Do Jung e do mesmo. Na verdade, é a alma, o ser espiritual em sua completude. Agora, nós almas somos conscientes de uma pequena parcela de nossa existência. Então, esse ego falso, ele limita toda a nossa existência a um pequeno foco de consciência, que é o ego falso que a gente está vivendo hoje. Você não lembra as suas vidas passadas, mas está tudo registrado no seu inconsciente. Você não tem consciência disso. Por quê? Porque a própria natureza, através desse processo do ego falso, né? Que na psicologia fala ego, mas a gente fala ego falso porque não é o verdadeiro ego. O verdadeiro ego é a alma. Reduz a nossa experiência atual apenas a esse corpo. Então, todas essas experiências das atividades fruitivas e a reação, quando a gente fala tecnicamente, atividade fruitiva é a nossa vida. É o que a gente está fazendo todo dia. Vai cozinhar, vai trabalhar, vai... qualquer coisa. Isso é atividade fruitiva. Não é simplesmente sentar para fazer um ritual específico, adorar um semideus e com um propósito obter alguma coisa. Não. Atividade fruitiva é a atividade que a gente faz todo dia pensando em desfrutar. E a nossa vida é isso. A gente se baseia, o que nos move é o prazer. No fundo, lá no final de tudo é o prazer. Mesmo o sacrifício que eu faço, né, é para obter no final prazer. Essa é a essência da existência, mesmo na dimensão espiritual. Então, como eu não tenho mais a dimensão espiritual, estou dentro do corpo, o que me move ainda é o prazer, mesmo como alma. Só que agora, completamente confusa, eu vou buscar prazer nesse mundo, o que esse mundo me oferece. Então, praticamente tudo o que eu faço é atividade fruitiva. E às vezes até a minha relação com Deus é uma atividade fruitiva, porque eu quero dele que ele me dê prazer. Eu espero dele prazer. Então, esse tipo de vida produz constantemente karma. E a gente constrói, né, como eu falei para vocês, não só o sofrimento, o próprio sofrimento vem do ato de repetirmos constantemente coisas inadequadas. Então,
agora a gente pode dizer, basta, eu não quero mais isso. Mas não adianta. Tem um motorzinho. Não, tem muitos fontes de energia afetiva dentro do nosso inconsciente. Todas essas coisas estão ali. A gente pode deixar elas adormecidas. Mas, diante de um estímulo, o motorzinho liga e vem. Quando a gente fala esse motorzinho, é essa experiência que a gente é tomado por lembranças, sempre na forma de imagens. As imagens não trazem emoções? Pensar no papai. Meu papai estava doente, eu fui lá visitá-lo. Ele estava assim, aí você começa a lembrar. Aí fica com pena. É assim que acontece. E muitas outras coisas. Tudo que a gente faz está registrado em formas de imagens. E imagens que estão ligadas a emoções. É por isso que a gente não consegue pensar em Krishna. Bom, a gente consegue, né? Por quê? Porque a gente já tem também imagens afetivas com Krishna. A gente que já criou dentro do nosso mundo interior lembranças de experiências com Krishna. Só que não é só isso. A gente tem um mundo muito maior de informações que não tem nada a ver com Krishna. As nossas aventuras dentro desse mundo material. E pior, as reações a essas aventuras dentro do mundo material, que me impele a fazer de novo. Me impele porque elas têm forças. Têm força. Como a Juna pergunta a Krishna, Krishna, o que é que me leva a fazer algo contra a minha vontade? Está tudo dentro da gente. Então, como é que eu vou conseguir pensar em Krishna, né, se eu tenho pouca memória afetiva de Krishna? Se eu não tenho experiência com Krishna? Você tem muita memória com seu pai, porque você conviveu com seu pai há muito tempo. E você teve muitas experiências. Mas pode ser que a única memória que você tenha do seu pai seja o momento que ele deixou a casa. Então, tudo que é relativo a seu pai vai ser uma memória de sofrimento, de dor. Porque ele abandonou você. E quando vier a lembrança de seu pai, isso vem cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de muitos sentimentos relacionados àquela experiência. Então, você pode imaginar quantas experiências a gente já teve nesse mundo, de muitas encarnações. Está tudo registrado. Tudo. A alma registra todas essas coisas. E está lá, dentro da nossa existência. Mas, por um arranjo da natureza, por um arranjo de Krishna, agora, a nossa consciência, que é uma consciência muito mais ampla, está restrita à consciência voltada a esse corpo. Sou Krishnakarya, Bom, Krishnakarya já é um nome espiritual, né? E tal. E sou mulher, né? Meu pai, minha mãe. Veja, quantos pais e quantas mães a gente já teve. Mas agora, para a gente poder viver esse momento, eu tenho que esquecer os outros pais e as outras mães, porque senão seria uma confusão. Tenho que esquecer tudo. Então isso é o arranjo da natureza. Isso é o ego falso. O ego falso dá a condição de vivermos essa experiência atual. Isso é uma das funções do ego falso. O problema é que nós construímos um ego falso que é muito doente. Ele é todo construído em base à em geral, em base à ignorância. Depende, Prabhupada foi... O ego de Prabhupada foi construído
em base, não é, a uma orientação espiritual. Prabhupada conta como o pai dele queria que ele se tornasse um servo de Radharani. Então isso faz parte do ego falso, vamos dizer assim, desse ego que foi construído na existência de Prabhupada. Prabhupada tinha esse referencial. Todo mundo tem, a gente precisa ter ego, senão não consegue se adaptar a essa existência. O ego tem essas funções. Só que é diferente quando, né, esse indivíduo, esse ego, à medida que ele está sendo construído, ele é construído em base à orientação espiritual. Então a alma, ela vai ter muito mais facilidade de despertar e entender a limitação em que ela está dentro desse ego, mas ao mesmo tempo, né, ela vai poder, né, ter mais facilidade e menos empecilho para viver com Krishna. Ela não se deixa limitar por isso. Ela entende que a sua existência é muito mais ampla. Então aqui está se falando que para que Krishna se manifeste plenamente em nossa existência, a gente vai precisar purificar. Nos purificar de todas essas reações pecaminosas devido às atividades fruitivas. Tá? Esses complexos, eles vão ter que, aos poucos, né, eles vão ter que se diluindo. Essa energia, ela tem que ser gasta, né, de uma forma criativa, de uma forma conectada com a pessoa suprema. Então a gente tem que ir purificando. Isso é purificar a nossa existência. Então quanto mais a gente vai se purificando, menos a mente perturba. Bom, né? Menos essas imagens têm força dentro de mim. Né? E paralelo a isso, a gente vai criando agora impressões, afetos, memória afetiva de Krishna. E como a gente faz isso? Com trabalho. A gente desenvolveu memória afetiva em relação ao mundo, em relação às pessoas, pelo contato, pelas relações. Da mesma forma, Bhakti é isso. Bhakti vai permitir criarmos, né, essas impressões espirituais, vendo a deidade. Né, Dani? Acho que Krishna, na imagem de Radha Govinda, está sempre na sua mente, né, Dani? Bom, todo dia adorando a deidade, né? Só se você forçar para esquecer, mas... Né? Então a gente pode... É por isso que as deidades se manifestam, para a gente poder tocar, ter experiência tátil, ter experiência visual. Né? É por isso que a gente precisa fazer yoga quando a gente vai cozinhar. Né? Então o coração tem que estar presente para que o afeto se desenvolva. Não é uma coisa mecânica. Isso é Bhakti. Então, assim como a mãe está ali com o filho, né, fazendo tudo com carinho, está criando impressões, e cria impressões de tal forma, né, avassaladora, que ela não consegue viver sem o filho. Porque a consciência está tomada por muitas lembranças afetivas de toda uma vida. De forma que se perde esse filho, as lembranças vão, assim, como num tsunami, né? Invade e a pessoa não consegue viver sem. É assim. Hoje em dia, é antes da criança nascer, né? Já cria um monte de imagens da criança na barriga e aí quando acaba da criança não nascer, acontece a mesma coisa.
Isso é assim que se processa. Então, por isso, a gente tem que ter contato. E nossa prática de Bhakti tem que ser uma prática com o coração, para que essa energia, né, de amor, de afeto, comece a fazer parte da minha existência. Então eu vou cozinhar para Krishna, assim como eu cozinho para o meu filho. Não assim, né? Mais do que assim. Fazer muito melhor. Né? E se eu vou lembrar, se eu vou cantar os santos nomes, né? Eu tenho que me esforçar para trazer a presença de Krishna, a imagem de Krishna, o rosto de Krishna. E a gente pode se imaginar servindo Krishna. De uma forma que a gente adoraria servir a Krishna. A gente pode se imaginar oferecendo uma flor, não diretamente para Krishna. A gente oferece a flor para Radharani oferecer a Krishna. Né? E a gente pode se imaginar fazendo uma guirlanda, a gente pode se imaginar fazendo muitas coisas para Krishna. Né? Assim como nesse mundo, uma pessoa pode por exemplo, se apaixonar simplesmente criando fantasias, e imaginando, né, não só uma pessoa, a gente pode, por exemplo, criar muitas fantasias em relação, eu vou para Vrajadama, porque lá é o mundo espiritual, lá não existe problema, aí vem, né, e tem, isso é uma fantasia, né? E a gente se apega. Da mesma forma, não estou falando de fantasia, porque na dimensão absoluta, Krishna aceita esse serviço como real. Né? Como tem aquele passatempo muito famoso, né, do Brahmana pobre que queria muito oferecer a Krishna coisas suntuosas e ele ouviu que ele podia fazer isso mentalmente. Krishna aceita. Krishna aceita. E a gente pode... Então isso é criar afeto. Né? E a gente pode oferecer uma guirlanda, a gente pode meditar mesmo, oferecendo, como no Néctar da Devoção fala, oferece um arroz doce. O que você quer oferecer para Krishna hoje? Krishna não vai almoçar. Aí a gente pode fazer um almoço para Krishna. Né? A gente pode oferecer uma samosa. Mas não tenho dinheiro. Não tem problema, você pode meditar uma samosa com azeitona, queijo, provolone, qualquer coisa. Você pode meditar em tudo isso, em vez de estar meditando no dedo do pé que está doendo, em vez de meditar que está chovendo, sei lá. Você escolhe. Eu não gosto de chuva. É por isso que você está sentindo tudo isso. Porque sua experiência, né, o seu complexo, as suas experiências relacionadas a essa situação, para você é desagradável. Então há uma vozinha de, coisa chata, não queria ficar aqui, está chovendo. Não, é uma vozinha que fala dentro e a gente dá ouvido. Então tem que transcender tudo isso. Né? E quanto mais, esse é o esforço do início. Né? Não dá ouvido a essas coisas que vêm. Não só não dar ouvido, mas entender, né, que esse processo é um processo natural. Porque não vai desaparecer do dia para a noite. Nem sonhe, não é assim. E a gente vai ter que lidar com cada experiência dessa que foi registrada. Esse é o karma. Está lá. Você fez, agora vai vir a reação. E uma das reações é esse impulso que vai na forma dessa energia, dessas lembranças que vão nos forçar
a fazer de novo, e a fazer de novo, e a fazer de novo. Até a gente dizer, não vou mais ouvir você. Acabou. Eu fiz tudo isso em ignorância. Agora eu sei que isso não é bom para mim, nem é bom para ninguém. Chega. Não quero mais. A alma se posicionando. Não vou fazer mais. Está cheio de coisas, cheio de gente aqui dizendo uma porção de coisas. Mas eu, o ser consciente, vai dizer não. Chega. Tudo bem, fiz isso, existe essa reação, esse mal-estar, mas eu não vou ceder mais. E assim a gente vai se purificando. E aí cria um coração, né, que é Vrindavana. Vrindavana existe para o prazer de Krishna. Então, a nossa existência, nossa mente, nossos pensamentos existem para o prazer de Krishna. A nossa mente tem que ser uma casa, um lugar onde tudo o que acontece é para o prazer de Krishna. Bonito, né? Mas é assim. Isso é o coração de um devoto puro. Vrindavana. Porque tudo em Vrindavana é para o prazer de Krishna. Mas se a alma não for consciente, né, consciente de toda uma herança na forma de imagens, de memória, de experiências, e se ela não lidar com isso adequadamente e não resolve essas coisas, né, então ela vai conviver, né, vida após vida com todo esse lixo, com todas essas coisas desagradáveis. Então o processo de Bhakti, né, é esse processo em que Krishna participa como a própria super-alma. Né? Krishna fala, eu dissipo, né, com a luz brilhante do conhecimento, com o achote do conhecimento, a escuridão nascida da ignorância. Eu residindo dentro dos seus corações. Então não é que a gente está sozinho nisso. Krishna faz parte. Mas o que é que Krishna diz? Você tem que ter desejo. Esses versos, já está passando do horário, né? Mas, para concluir, Krishna, o Sutta Goswami fala, né, que tudo começa com o serviço às grandes almas. Servindo Mahatseva Vipra, né, servindo aos Vipras, servindo às pessoas, né, a gente vai desenvolver uma ânsia, né? Shrinvatam Swakata Krishna. Vai desenvolver ânsia de ouvir Krishna Katha. Então, quando a gente serve ao mestre espiritual, serve às grandes almas, a consequência disso é o despertar da ânsia de ouvir Krishna Katha. E quando a gente, nesse verso, Shrinvatam Swakata Krishna, Punya Shravana Kirtana, Ridi Antaistohi Abhadrani Vidudnoti Surit Satam. Krishna fala, Ridi, coração, Ridi Anta, dentro do coração, Ridi Anta Istohi Abhadrani. Abhadra significa inauspiciosidade. Eu tenho falado até agora sobre essas inauspiciosidades que existem dentro da gente. Então Krishna dentro, se a gente coloca Krishna dentro, ele vai tomar conta de tudo, porque ele é a luz, Então Krishna fala, né, eu retiro toda essa inauspiciosidade. Lá dentro eu retiro. Né? De quem? Do coração do devoto veraz. Surit Satam. E qual é a consequência disso? Aí está. A sequência dos versos fala, né, dessa estabilidade, que agora eu esqueci o verso. E depois
a liberdade dos modos da paixão e da ignorância, e depois prasana manaso, a mente fica completamente cheia de felicidade, cheia de prazer, cheia de bem-aventurança. E aí a gente pode ver Krishna face a face. Esse é o processo, purificação. Ok? Vocês têm alguma pergunta? Aqui só tem agradecimento. Muito obrigada pelas palavras, me encorajam, minhas sinceras referências, que aula maravilhosa. Então, todo mundo entendeu, pelo menos espero. Grantaraja Srimad Bhagavatam Ki Jai.